até falar da questão dos candidatos. Agora vai? Então, agora vai. Né? A gente sabe que o Kim Kataguiri estava como candidato e desistiu. Ele nunca foi. Não, ele nunca foi. Ah, ele não foi? Isso era brand do mas MBL. Por que você acha que... Porque deu uma polêmica, o pessoal tá falando, o Kim, né? O que aconteceu pro Kim nem querer ir, tá? O MBL... Quem manda no partido dele aqui em São Paulo nunca validou ele para ser candidato. Isso aí é uma discussão dele, porque ele é um deputado e ele quer... ele queria usar o brand disso para crescer, mas o partido nunca deu essa liberalidade para ele. Isso aí é conversa. Você teve algum problema com o Kim, com o MBL? Não, zero. Não, com o MBL é porque, tipo, à noite, 23h59, o Ricardo Nunes faz licitação fraudulenta. Isso é o MBL. Meia-noite, vamos apoiar o Ricardo. Ué, se não é dinheiro, o quê? Ou foi por dinheiro ou foi pela moral. Vocês perderam agora eu entendi qual é o ponto. Quer dizer, ele tá acusando a gente de ter recebido dinheiro do Ricardo Nunes. Sim. Isso é da processo, né? Você vai processar. O jurídico já tá a par e já tá se movimentando nesse sentido. Sim, na primeira vez que ele fala isso, o nosso jurídico já está botando esse vídeo também na conta. Obviamente, né? Sim. Olha só, e o cara, ele tem a pretensão, né, de dizer o que a gente internamente fez, deixou de fazer, as nossas táticas, nossa estratégia. Não, foi uma estratégia de branding para ele crescer e não sei o quê. Não tem nada a ver, não. A candidatura do Kim, que poderia ter saído, sim, caso o Kim não tivesse sido vergonhosamente sabotado, essa é a realidade. Ele foi sabotado. E sabe por que ele foi sabotado? Pablo Marçal e marçalistas. Porque o Kim é um elemento diferente na política brasileira. Ele é um elemento diferente na política brasileira. Embora seja um deputado de 2 mandatos. Mas ele é diferente porque eu falei isso no News, inclusive. Eu não vejo o Kim numa prefeitura como São Paulo sem uma verdadeira guerra civil na prefeitura. E leia-se, calma aí, não é a guerra civil das pessoas, não é isso não. O que estou falando é o seguinte, uma figura como o Kim, que se pauta pela honestidade, pela transparência, pela eficiência, uma figura dessa em qualquer posição de executivo vai se defrontar com esquemas de corrupção que estão longamente sedimentados. Isso é um fato. A gente sabe que em todas as esferas do executivo tem esquema de corrupção. Você vai para a cidade do interior da Bahia, tem esquema de corrupção. No Brasil tem esquema gigantesco de corrupção. Nos estados tem esquema de corrupção. E em São Paulo certamente tem esquema de corrupção. Então a primeira dificuldade que o Kim encontraria e a primeira dificuldade que os seus inimigos encontrariam na presença do Kim na prefeitura seria como manter os esquemas de corrupção diante de uma pessoa que vai fazer uma fiscalização muito dura. Então essa primeira dificuldade real que, a meu ver, leva a qualquer candidatura de um quadro nosso ser muito problemática. Eu acho que a gente vai ter que fazer muita força para se impor num cenário desse, para impor uma candidatura num cenário em que a política não quer que isso aconteça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Nunes, ele realmente tinha, digamos assim, um apoio. O apoio da União, ele ficou oscilando. Ele oscilou em razão de acordos entre eles. Né? Não tinha nada a ver com a questão do MBL. Então, era o espaço que a União Municipal tinha na prefeitura e pretendia ter que fazer com que ele acenasse mais ou acenasse menos. Ou seja, aquele tipo de velho, antigo, costumeiro de fazer política que a gente conhece em tudo que é lugar. Então, esse foi o fator que predominou. Mas o terceiro ponto é, não houve o interesse de fazer branding. A gente não queria que o Kim crescesse mais porque era uma candidatura simbólica. Não era uma candidatura simbólica. Era uma candidatura real, era uma candidatura para ser efetiva. Tanto é que o Kim, né, assim, envidou esforços, né? Ele se esforçou por construir um programa de governo. Copiado pelo Marçal. Ele fez, exatamente, copiado pelo Marçal. Parte do plano foi copiado pelo Marçal. E vai ser copiado pelos outros. Lógico. Eu acho que assim, a cópia ali vai ser generalizada. Eles vão copiar, eles vão pegar pedaços do plano, vão utilizar aquilo ali. E o Kim não é uma figura inexperiente. Ele é um deputado federal de 2º mandato já. Ele já tem uma certa experiência. Embora ele seja jovem, ele tem experiência na política. Então não era uma candidatura para fazer branding, para crescer, não era nada disso. Era uma candidatura para ver se era possível fazer essa candidatura sim. A gente queria assumir o executivo e nós queremos assumir o executivo. Veja, assumir o executivo para o MBL é algo
muito importante. Muito importante. Por quê? Porque é ali no Executivo que a gente vai poder colocar as nossas ideias em prática. Tudo aquilo que é falado nas lives, que existe como plano de governo, que agora existe na elaboração do livro amarelo, dos grupos de pesquisa que estão lá pesquisando, se esforçando, pensando política pública, tudo isso não tem sentido nenhum se a gente não tiver um executivo. A gente tem que ter executivos, a gente tem que colocar as nossas ideias na prática. Então o executivo serve para a gente amadurecer o que é especulativo no terreno do concreto. O concreto é o que interessa. Então não foi um branding. Não foi um branding. E a outra coisa que ele falou aí é que a gente recebeu dinheiro. Não, porque deve ter sido dinheiro e tal. Como é que o cara fala uma coisa dessa? Ele simplesmente tirou isso da bunda dele. Ele criou. Diz, não, os caras receberam dinheiro. Não, porque deve ter dinheiro. Quer dizer, isso é o quê? Difamação, calúnia? É um desses dois. Ou imputação de crime, algo assim. O que ele está falando é algo grave. Mas assim, não me espanta, né? O cara é um mentiroso, ele não ia deixar de mentir sobre o MBL. Bote aí, Marcos. Eu acho muito louco essa ideia de que o movimento político lançar candidatos é sempre um branding. Ou sempre quer aparecer. Tipo, o que mais um movimento político faria? Mas porque pra ele é um branding. É lógico. Esse é o ponto. Esses caras, eles pensam que o MBL é igual a eles. Sempre que eu ouço Marçal ou Bolsonaro, essa gente aí, falar do movimento, ou pessoas de fora da bolha, pessoas que são pequenas e falam, especulam sobre o movimento, elas sempre fazem a coisa espelhada. Então elas têm um espelho, é como se elas vissem na realidade elas próprias, elas sentissem que são elas que estão ali, e elas pensam nas categorias delas. Não, minha gente, não existe isso de ter branding. O Movimento Brasil Livre tem a seguinte ambição real. Nós temos um projeto de poder, a gente quer chegar ao executivo nacional, quer chegar à presidência da República. Nós queremos fazer várias prefeituras, nós queremos ter governadores de estado, nós queremos ter o partido que vai sair, vocês já devem ter visto aí a respeito. Não posso falar muito aqui do partido na live? Que partido? Não pode falar nada. Pode? Sei lá, tem tantas restrições aí. Enfim, vocês viram que a parte da coleta e tudo mais já está bastante adiantado. Então a gente vai ter partido, a gente vai ter prefeitura, a gente vai ter governo, a gente vai ter bancada de deputado federal, porque hoje nós temos apenas um, o que enfraquece muito a nossa voz, por mais que o Kim seja eloquente, ele apareça em tudo que é lugar, ele tenha uma performance legislativa boa, mas ele é uma pessoa só. Quando a gente tiver uma bancada diferente, porque aí você tem várias pessoas. Então nós queremos governar, nós queremos atuar na política de verdade. E por isso mesmo, por querer atuar de verdade, é que a gente não pode cair no mesmo tipo de clichê do Pablo Marçal. A gente não pode chegar e falar, não, vamos botar 10 mil drones na cidade de São Paulo. Todo mundo vai andar de teleférico. É quando o Boulos dá uma risada, ele diz, você também vai andar. A gente não pode colocar o debate nestes termos, porque a gente quer governar. A gente não quer branding. Ele quer branding. Ele quer aparecer. Para quê? Para vender mais curso, para ficar mais rico, para dizer que ele é um jurista, que ele é um pedagogo, que ele é um grande empresário, que ele já tem mais de 100 empresas que ele fez e aconteceu. E pra ganhar dinheiro em cima de otário, cara. E é isso, e a galera vai abestalhada e fica botando dinheiro na mão dele. Entendeu? Então o projeto do MBL é outra história. Agora, uma pergunta. Se eu acho que a gente já está quase lá, não acho. Eu acho que falta muito. A nossa estrada é longa. Todos os parâmetros do crescimento político me indicam que é uma estrada longa. E nós não devemos jamais confundir o tamanho que se tem na internet, no terreno virtual, nas coisas virtuais, com o tamanho real, com o tamanho concreto. É outra coisa. Hoje nós temos 2 parlamentares aqui em São Paulo capital, né? No caso, um deputado federal e um deputado estadual. E temos alguns no interior. É muito pouco. Isso é quase nada. Você pega um desses partidos tradicionais, partidos grandes aí, eles têm centenas de prefeitura. Prefeitura dá com pau, milhares de vereadores, milhares de vereadores. Bancadas inteiras de deputados estaduais em várias assembleias legislativas, de vários lugares. Uma bancada de deputados federais, uma bancada de senadores e ministérios. É isso que um partido grande, um partido como o PP, um partido como o PL, um partido como Republicanos tem. E mesmo partidos de médio porte, eles têm uma musculatura muitíssimo maior do que a musculatura do MBL. Então, o que nós precisamos ter é ganhar escala.
A gente tem hoje, Riso, escala de internet, escala digital nós temos. Sim. Então nós temos alguns grandes influenciadores de milhões de seguidores que alcançam muita gente, portanto tem muito voto em função disso. Mas a gente não tem escala de quadros. Nós temos muito poucos quadros, e a gente vai ter que ampliar isso muito, o que não é fácil. Eu, particularmente, tenho uma estratégia que eu acho que tem que ser adotada, que não é a mesma estratégia da ESL, é outra estratégia. A lógica da ESL é basicamente pegar pessoas que têm potencial de se tornarem influenciadores, trazer para dentro da estrutura do MBL, e daí formar essas pessoas, e daí projetá-las, e fazer com que elas cresçam por meio, enfim, do nosso organismo de crescimento, um compartilhando o outro, tal. Essa é a estratégia da ESL. Eu acho que é uma parte da estratégia tem que ser essa, mas tem uma outra parte que a gente ainda não faz, que tem que fazer em algum momento, que é o seguinte, é fazer um mapeamento, nós temos que ter um mapeamento de toda a política nacional, de todo mundo, todos os candidatos bons, prefeitos, candidatos que ganharam, candidatos que perderam, vereadores que entraram, que não entraram, deputados, etc. Você tem um mapeamento assim detalhado de milhares e milhares, dezenas de milhares de nomes. E uma pesquisa muito sólida a respeito de quem são essas pessoas. As pessoas que tiverem um perfil alinhado com o nosso, pensem aí nessa ideia para ver se vocês concordam. Eu vou até olhar o chat para ver se vocês estão concordando. A ideia é essa. A ideia é o seguinte, eu vou repetir aqui. A gente tem a ESL, que pega pessoas com capacidade de se tornarem influenciadores digitais, traz para dentro da nossa bolha e faz com que essas pessoas cresçam, apareçam, se tornem maiores e daí fazer com que elas saiam para disputar a eleição. A gente fez isso na academia. No antigo formato da academia nós fazíamos isso, porque a antiga academia tinha todo o arco, né? Você tanto tinha as aulas teóricas, doutrinárias, quanto você tinha também o trabalho em equipe, que você se formava como coordenador, e a possibilidade de algumas pessoas que ganhavam destaque de saírem nas eleições. Essa geração que vocês estão vendo aí, dos novos porta-vozes do MBL, que não é o Guto e o Kim, os novos. Bétega, Faustino, Sandro, Davi Valença, o cara lá, o Sávio, né, de Pernambuco. Sim. Essa galera que chegou aí, o Matheus Batista em Santa Catarina, essas pessoas, elas vieram nessa formação. A gente tem que fazer a mesma coisa, só que com uma escala. Ter 10 vezes, ter 20 vezes mais gente. Mas isso ainda é limitado. Por que isso é limitado? Porque nos rincões profundos do Brasil, aonde se encontra aquilo que os sociólogos chamam de Brasil profundo, o voto ainda não é desse jeito. Ainda se faz em muito lugar campanha tradicional. Eu sei disso, eu acompanho algumas dessas campanhas, amigos meus que moram em cidades do interior, e eu sei como é que a campanha é. Nesses lugares não chega muito o voto digital e vai demorar muito para chegar, não acho que vai ser assim um milagre. Isso sem falar de que mesmo esse voto digital ele tem limites, especialmente porque ele é muito concentracionista, ele vai muito para algumas figuras que polarizam uma votação muito expressiva, daí porque você tem proporcionalmente mais senadores do que deputados federais no bolsonarismo, e mais deputados federais do que deputados estaduais, e mais deputados estaduais do que vereadores. Essa proporção se deve ao fato de que o voto digital ele é um voto que se concentra. Então é mais fácil concentrar nos polos superiores. Nesse sentido, é mais fácil você ter um presidente do que você ter uma ampla base de vereança. Isso no voto digital para qualquer um que opera com a internet. Qualquer um que opera com a internet. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer junto com a proposta da ESL, que ainda não foi feita, mas tem que ser feita, é ir atrás das pessoas que têm voto nas cidades, voto tradicional, mapear essas pessoas, saber quem são elas e trazê-las para dentro da estrutura do MBL. Nós tivemos um exemplo disso, temos 2 exemplos disso, aliás, Pedro Duarte e o Rafael Macris. Eles são figuras que não eram do movimento, que foram trazidos pelo movimento. Por quê? Porque eles têm um perfil alinhado conosco. Alinhados em termos de valores, alinhados em termos de estilo, alinhados em termos de comunicação. Então, como eles tinham esse alinhamento, foi fácil fazer esse trânsito. O que eu acredito que seja o caminho para nós? Do mesmo modo que a gente tem que pegar a experiência sucedida, a experiência bem-sucedida, a experiência exitosa da academia e transformar em algo em escala via ESL, nós temos que pegar a experiência exitosa em ter trazido o Pedro Duarte e o Rafael Macris e transformar em experiência exitosa no mapeamento da política brasileira como um todo. Fazendo com que o quê? Com que as novas gerações da política tradicional
que são pessoas capacitadas e honestas, evidentemente que esse é o critério básico, sejam colocadas para dentro da nossa estrutura. Sejam quadros do futuro partido que a gente está montando. Esse é o segredo. Se a gente conseguir fazer isto em escala, acabou, o crescimento é inevitável. Nós vamos ter tudo isso que eu tô assinalando. E eu não vejo nenhuma dificuldade estrutural para isso acontecer. Porque se trata simplesmente de montar o trabalho. É um trabalho físico que você tem que montar ali, ver o que precisa fazer, pensar exatamente as etapas. Não é uma coisa difícil de ser conceituada. Conceptualmente é algo simples de se enxergar. O que demanda é um trabalho sistemático robusto. Então você tem que ter um monte de gente só fazendo isso. Você tem que ter grana para você manter essas operações, né? Isso é uma questão que nos impende. Mas em si não é uma coisa muito, enfim, vaga. E o mais extraordinário de tudo isso, Riso, é que ninguém está fazendo. Ninguém faz. Porque o bolsonarismo conseguiu a sua força toda naturalmente, sem precisar de muito esforço. Os outros fenômenos da direita, eles são caudatários do bolsonarismo. Então eles também não fazem. Porque eles estão ali sempre nas bordas, nas franjas do bolsonarismo, pegando os nacos, né, as migalhas que caem da mesa. De maneira que sobra para nós uma avenida imensa, gigantesca, que é a avenida de toda a direita brasileira. Agora, há um grande problema também na direita brasileira, que é a facilidade com que ela tem de se encantar por figuras que são deploráveis, como esse cara. Prossiga aí o react. Ele ataca mais a gente? Eu acho que por mais alguns segundos aqui não é muita coisa, não. Deixa eu ver o que mais ele vai falar. Ou foram comprados por dinheiro de prefeitura, ou então venderam a moral. Porque não faz sentido ver um negócio desse. Era melhor ficar caladinho pra ver a gente vencendo a eleição. Ficava menos feio. Na eleição de 22, mandaram votar naquele candidato lá que é o nulo. Esses moleques é tudo covarde. Esses moleques, eu chamo eles de moleque porque eles são... Bom, isso também merece um comentário. Esse farsante aí acha que o voto nulo é uma questão de covardia. Veja, a posição que a gente teve em relação ao bolsonarismo, que culminou no voto nulo, a posição que a gente teve no bolsonarismo, que culminou no voto nulo, foi a posição mais corajosa que o MBL já tomou em toda a sua história. Não há nada que tenha sido mais corajoso na história do MBL do que aquilo que nós fizemos. E isso eu falo em relação à oposição que nós fizemos contra a Dilma. As pessoas dizem, mas foi uma oposição heróica, andou não sei quantos mil quilômetros, foi para Brasília, e o Kim foi atropelado, e teve acampamento, e no acampamento apanhou, e teve isso, teve aquilo. Então não seria isso algo mais corajoso do que ter simplesmente feito uma manifestação, que no fundo não foi uma manifestação grande contra o Bolsonaro, ter falado de terceira via e ter votado nulo? Aquilo ali, aquela história que não seria realmente um mostruário da coragem do MBL, não essa? Eu acho que não. Claro, houve coragem em ter feito o que a gente fez no impeachment de Dilma Rousseff. Houve resiliência, houve força, houve tudo isso. As qualidades estavam lá presentes. Mas a posição que a gente adotou no bolsonarismo, ela foi mais corajosa. Ela foi mais difícil, ela foi mais árdua. E por que ela foi? Ela foi mais árdua porque quando a gente atacava o PT, todo mundo estava no mesmo barco. Não era uma briga interna. Não era uma guerra civil. Não era uma posição que fazia você perder seguidores, que fazia você diminuir, que fazia você enfraquecer. Não, era uma posição que só fortalecia. Eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar o MBL, foi em 2015, a página, que era administrada somente pelo Riso, só tinha o Riso fazendo tudo, sim, a página tinha 20 mil curtidas. Ela era minúscula. E a cada meme que soltava, a cada episódio, assim, épico ali daquela batalha contra o PT, a página explodia, crescia para 100 mil, 150 mil, 200, até que chegou a 1 milhão. Foi desse jeito. Eu me lembro de uns memes que foram um dos memes mais compartilhados, acho que da história da política brasileira. Aquele do Sérgio Moro, que fez a condução coercitiva do... Foi uma condução coercitiva do Lula de manhã. Foi isso mesmo. Foi um meme que você lançou de manhã, 6 horas da manhã. Sim. Você lembra disso? Lembro, acordei com meu pai me ligando. Foi gigantesco aquele meme? Foi. Foi o quê? Uns 100 mil, 120 mil compartilhamentos? Uma coisa assim? Deve ter sido, eu não vou lembrar agora quanto foi, mas... Mas eu lembro disso, isso me marcou bastante. Foi uma coisa assim gigantesca. E a cada golpe que a gente dava, a gente crescia.
Então era bom pro MBL em todos os aspectos, era um ganha-ganha. Quando a gente tomou a nossa posição pro Bolsonaro, e daí a gente fez a crítica muito severa ao bolsonarismo, e rompemos, e teve aquele episódio que a galera saiu e fez o countdown pra gente perder seguidor, derrete MBL, papapá. Começou tudo aquilo, passamos 4 anos, né, sofrendo com isso, porque a gente era minoritário e ainda somos minoritários dentro da direita. Quando a gente passou por tudo isso, e daí a gente fez a opção do voto nulo, nós estávamos sendo corajosos. E aí vem esse canalha aqui e fala, não, porque o MBL está sendo covarde. Covarde? A posição de voto nulo não é um murismo. A gente não está em cima do muro. A gente disse com clareza, os dois não prestam. E vou além. Não sei qual será, não quero aqui falar em nome do movimento, porque essas coisas são discutidas, não sei qual será a posição do MBL caso vá ocorrer um segundo turno Boulos e Marçal. Não sei qual será a posição do MBL. Eu, pessoalmente, vou advogar, vou argumentar pelo voto nulo de novo. Eu vou argumentar pelo voto nulo de novo. Goste quem gostar ou não. Eu vou dizer, esses dois não dá. A nossa posição de crítica muito severa a esse tipo de fenômeno da direita implica que a gente tenha que ter um voto nulo caso esta desgraça desse segundo turno venha a ocorrer. Essa é a minha opinião. Se ela vai perder, se a gente vai apoiar, obviamente o Boulos não era, né? Mas se a gente vai apoiar o Marçal, um segundo turno tenebroso como esse seria, porque para mim seria absolutamente tenebroso isso aí, ou se não, ou se vocês vão ficar, não sei, a minha opinião pessoal é esta. Eu não me vejo votando em nenhum desses dois caras de jeito nenhum. Aí alguém pode perguntar, mas e o Ricardo Nunes? Olha só, eu acho o Ricardo Nunes bem ruim. Bem ruim. Independente do que aconteceu, da conversa, ele é ruim. Por quê? Porque eu morando aqui nessa cidade, que não é minha cidade, eu vi uma prefeitura muito descuidada. Uma prefeitura descuidada, um monte de obra sendo feita em cima da hora, com claro sinal eleitoreiro. Então, assim, eu não acho que ele é um bom prefeito, não acho que ele é uma boa opção de voto e tudo mais. No entanto, quando eu vi os debates, eu vi o primeiro debate e vi o debate do Estadão, eu vou dizer uma coisa, o Ricardo Nunes é tipo um Winston Churchill, perto de alguns outros ali. É sério! Eles são muito ruins. Os caras são muito... Pô, o Datena, minha gente, no primeiro debate que eu assisti todinho, eu tava na sala da Amanda Vettorada assistindo lá, o Datena parecia que ele tava bêbado. Ele tá completamente fora da realidade. Ele começou até meio que acertando, depois ele falava umas coisas nada a ver, começava a gaguejava. Pra um apresentador experiente como ele, o cara fala pior do que eu aqui, pô. E o cara tem 30 anos de TV, todo atrapalhado. Aí eu vi o Marçal fazendo aquele teatro ridículo, comedor de açúcar, fazendo assim, não sei o que, umas propostas completamente descabeladas, teleférico, super drones, não sei o que. Também tem a dele, que ele vai construir o maior prédio do mundo. O cara vai fazer o Burj Khalifa em São Paulo, pra mostrar que a construção civil... Que é isso, cara? Isso não é sério, mas isso é ridículo. Isso é ridículo. E o cara tá lá falando que ele vai fazer o prédio do mundo. Coisas desse tipo que eu vi. Então não dá pra votar nessas pessoas. Eu, sinceramente, senti ali no debate o Ricardo Nunes e a Tabata os candidatos mais razoáveis.